princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Deus seja louvado. Então, querida irmandade, vamos meditar nessa palavra. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de São João. Quero fazer uma ponte da leitura do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis,
a João Batista, citando 1 de Hebreus, para nós meditar nessa parte. Está escrito assim: no princípio, Deus fez o mundo. E o mundo, a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois, no Evangelho de São João, como vimos na leitura, diz assim: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E tudo que se fez através dele. Esse Verbo é a palavra de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no livro de Hebreus, Epístola dos Hebreus, está escrito assim: antigamente, Deus falou com nós através dos profetas. Hoje fala com nós através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo isso se refere à pessoa bendita e santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi o coautor da criação. Ele que é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, como fala. E ele mesmo é o Verbo. Que diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e tudo quanto se fez através dele. E a luz, irmão, na verdade, essa luz que fala ali no livro de Gênesis, é a luz do Evangelho, que Deus fez um plano de salvar o homem. E muitos pensam que é o sol. Mas essa luz que diz ali, simbolicamente é tomado como se fosse o sol, mas na verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o profeta Isaías, que veio 500 anos antes de Cristo, ele anunciava ali no 7 de Isaías, no 14, dizendo assim: que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Então, essa virgem, esse filho que essa virgem deu luz, é nosso Senhor Jesus Cristo. E essa luz, essa virgem, na verdade, é a igreja. Essa virgem é a igreja. Vocês podem ver que fala dessa luz aí, não fala de uma pessoa física, fala de uma luz divina. Que João Batista ficou anunciando, que ele veio como testemunho da luz. E ele veio testemunho de quem? De Jesus. E essa luz que eu vos anuncio agora, a luz que esclarece a mente e o coração do homem, para que creia no Senhor Jesus e seja salvo. Senão, aqueles que não creem no Senhor e não creem no testemunho que João Batista deu, eles permanecem ainda na treva do pecado. E como sai das trevas do pecado? É nascendo, como o Senhor Jesus falou para Nicodemos, ali em 3 de São João: necessário ter nascer de novo. E Nicodemos falou: Senhor, como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Falou Nicodemos: você é mestre em Israel e não sabe disso? Aquele que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Então, caros irmãos, pessoas dos grupos, pessoas do canal que estão ouvindo, se você ainda não creu nesse testemunho que Deus deu do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, você está fazendo como se Deus fosse mentiroso. Porque se você não está crendo em Jesus, você não está crendo no testemunho que Deus deu, e depois mandou João Batista dar, mandou todos os profetas dar, e depois veio o Senhor Jesus. Ele diz ali: eu sou a luz do mundo. Aquele que não crê em mim anda em trevas. E como é dissipada essas trevas de nós? É nós crendo no Senhor Jesus e fazendo aquilo que o João veio fazendo, pregando o batismo de arrependimento. É na hora que você passa pelas águas do santo batismo, é que você nasce. É que você nasce. E aqui naquele momento, até aquele momento, você simplesmente você é ignorado. Porque quem vê é quem está nas trevas. Quem está nas trevas, ninguém enxerga ele, não é contado. Mas na hora que as trevas caem,
e você crê no Senhor Jesus e passa pelas águas do santo batismo, acontece aquilo que João falou ali. A saber, todos que crê nele, foi-lhe dado o poder de ser chamado filhos de Deus, os quais não nasceram do homem, nem da mulher, nem do varô e da varoa, mas de Deus. Então, nossos pais foram um instrumento para nós vir ao mundo, nascer segundo a carne deles, mas falta nós nascer no espírito. Nasce na carne em criança, mas em espírito tem que nascer depois de adulto. João já tinha mais de 30 anos, Jesus tinha mais de 30 anos, Pedro tinha mais de 30 quando batizou, todos os apóstolos e todos que serviram a Deus no passado, que quiseram se tornar filho de Deus, teve que passar pelas águas do santo batismo. Foi gerado na água e no espírito. E depois que gera na água, que passa pelo santo batismo, na hora de você é emergido na água, Deus cela a nossa alma, nosso coração, com o dom do Espírito Santo. É através disso que depois do nosso nascimento, nós vamos começar uma jornada aqui nessa terra. Então você que está ouvindo, né, que você ainda não passou pelas águas do santo batismo, de adulto, porque criança não tem noção de nada, criança é inocente, não precisa ser batizado. O Senhor Jesus diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Tem que crer. Como que uma criança vai crer? Criança não tem noção. Você chega numa criança aí, que o pessoal leva muitas vezes diante de algum lugar para batizar, de uma denominação que batiza uma criança. Vocês já viram alguma vez algum sacerdote ou quem batiza criança pregar o evangelho para criança para depois já ser batizado? Precisa de crer. E quem crê é pessoa que já é adulta. Porque se lá com a criança do tamanho do Elias, meu neto, se ele crê, é lógico que vai falar que crê. Mas que pecado tem o Elias? Que pecado tem as outras crianças para se arrepender? Diz de quem crê, arrepender e for batizado será salvo. É necessário, como ele falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Perguntaram para João: João, quem você é? Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Você é profeta? Não sou profeta. Você é Elias? Não, não sou Elias. Então quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. O que é? Vamos dizer aqui, vamos usar um provérbio dos nossos dias hoje em dia. Quando alguém é uma pessoa que vai fazendo coisa, gosta de fazer coisa errada, alguém diz assim: aquela pessoa é uma pessoa do caminho torto. Ele leva uma vida torta. Entendeu? E o Senhor Jesus vem endireitar os nossos caminhos. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que não andar em mim, andará em treva. Então examine você mesmo. Você mesmo não se deu falar e nem ninguém falar. Vê você mesmo. Você está na luz ou você está na treva? Você obedeceu a voz de Deus? Já tem mais de 30 anos? Você tem mais de 30 anos, mesmo se não tiver 30. Segundo, a gente acha referência na Bíblia, só pode ser batizado a pessoa que já tem condição de discernir o bem do mal. Porque o Senhor Jesus, ele veio na terra para salvar aqueles que havia perdido. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, o publicano, Zaqueu falou: Senhor, se eu tenho dado prejuízo para alguém, eu devolverei tudo que eu dei de prejuízo. Se eu tenho defraudado quer dizer, aplicado fraude, fraudado alguém para tomar alguma coisa das pessoas, eu devolvo 4 vezes mais. E no princípio do evangelho, como está escrito ali em São João, João estava batizando no Rio Jordão, que existem muitas águas, num lugar chamado Salim, e foi ali o sacerdote, vocês verem que não é criança que se batiza, tá? Tá ali escrito lá. Foi lá ter com ele o sacerdote e levitas
E todo mundo perguntava, o que eu devo fazer? E João respondia, faz isso, faz aquilo, não pratica mais o mal, não peque mais. Aí, para vocês verem bem, porque você já viu algum soldado ser criança? Então ele foi um soldado e falou para João, João e nós, o que devemos fazer? Contentai com o vosso soldo. O que é soldo? É o salário. O soldo é o salário que eles recebiam. Contentai com o vosso soldo. E aí foi os publicanos, que é os que cobravam imposto. Senhor, e nós que devemos fazer? Não cobrar de ninguém mais do que está prescrito para vós cobrar. Então, ouvintes, então, irmãos, todos que não passaram pelas águas do santo batismo, hoje eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, passai pelas águas do santo batismo. Não vai fazer concerto comigo, não é com a congregação, porque a congregação existe há nem 130 anos, mas não tem a congregação. Mas isso aí João Batista escreveu mais ou menos no ano 30 da data cristã. Ele já escreveu isso aí. Mateus escreveu depois de 33 anos, que quando ele descreveu a ressurreição do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus falou, ressuscitando, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que é criatura? Quem que veio da criação? Se você não veio da criação de Deus, então você não precisa de crer. Mas se você veio de um pai, de uma mãe humano, você precisa de crer que o Senhor Jesus, ele veio para salvar todos aqueles que creem nele. Porque, irmão, o diabo, não vamos esconder, falar inimigo, vamos falar logo claro. O diabo, desde o princípio, ele veio para tentar e pôr dúvida a respeito das coisas de Deus. Vocês lembram que está escrito no livro de Gênesis, que ele falou contestando, sempre ele é o contestador e duvidoso. Falou, não é assim que Deus disse, que vocês comerem da árvore, daquela árvore aí, vocês morrerão. Ao contrário, eu vou dizer, se vós comer, vocês serão igual a Deus. Mas só que ele explicou que depois não vinha nem a morte física, a morte eterna, a morte do conhecimento do mal, porque tem o conhecimento do bem e do mal. Mas aquele que o adversário pôs no Adão e na Eva, logo eles descobriram que ele estava nu. Então já é uma coisa do mal. Antes era inocente. Já perderam a inocência. E ele vem pecando desde o princípio do mundo. E por que as pessoas não creem no Senhor Jesus? Porque o diabo põe no coração deles, não precisa não. Você tem seus padrinhos que já batizaram você, não sei o que mais. Não é padrinho que vai salvar ninguém. A salvação é individual. Entende? Meu pai não me salvou, minha mãe não me salvou, e eu não vou salvar eles. Todos têm que crer. Tem que crer. Crer quer dizer acreditar. Você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, como está escrito ali em 3 de São João, capítulo 16, que Deus amou o homem de tal maneira, ele fala o mundo, mas eu vou falar bem claro. Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus não veio para condenar o homem. Ele veio para salvar o homem. Mas é preciso que o homem crê nele, que ele é o Filho de Deus. Se o homem não crê nele, então não terá salvação, porque a salvação, a porta do céu estava fechada. Você sabe que o Santo do Santo, que simbolizava o céu, tinha uma cortina de couro de 10 centímetros de espessura. Quando o Senhor Jesus expirou na cruz, aquela cortina rasgou sozinha de alto até abaixo, significando que havia aberto a porta do céu para o homem, mas para ele entrar lá, ele tinha que crer no Senhor Jesus. Então, crê você no Senhor Jesus, como o Paulo falou para aqueles carcereiros, que você e a sua casa, o Senhor Jesus, serão salvos. Então, examine as Escrituras, porque é ela que testifica de Jesus. E você vai ver se você tem nela a vida eterna. Deus seja louvado. Até aqui.